Desde que eu tive a oportunidade de ver isso daqui, isso tem me acompanhado em várias apresentações, né? A gente tem usado isso, porque isso diz muito sobre como as coisas funcionam em termos de avaliação no ensino superior, na educação em geral, mas no ensino superior e no contexto da área da saúde. Eu sei que nós temos pessoas aqui de várias áreas. Depois nós vamos tentar caracterizar um pouco melhor esse nosso grupo. A Ana Maria vai nos ajudar como Mentimeter. Mas, assim, todo mundo que vê isso aqui se identifica com isso, em algum momento da sua formação, às vezes, algum momento ainda da prática profissional como docente. E esse é o motivo, né? O start para a nossa oficina. Vou passar para você, Ana. Muito obrigada, Valdes. Também quero agradecer a todo mundo, né? E a oportunidade de estar pela primeira vez dividindo esse conteúdo com você. Obrigada de você ter me convidado, deixar aí público o meu agradecimento. Nós, então, escolhemos um nome para criar uma atenção de todo mundo para essa oficina, mas de verdade o que a gente vai estar falando é a respeito dos caminhos para transformação e aprendizagem a partir da avaliação do estudante. E para essa sessão estou eu e o professor Valdes, né, coordenador do nosso Centro de Desenvolvimento Docente. Eu, nesse momento, estou compondo com ele, com o professor Marcos Borges, o conselho gestor, mas somos todos facilitadores do CDDE e por trás de nós também tem uma turma grande de professores, pedagogos e outros colegas que estão envolvidos no ensino aqui na Faculdade de Medicina. Então, estamos aqui nós dois hoje, mas a gente representa um grupo de facilitadores muito ativo e com muita disposição. Para hoje, nosso objetivo está dividido em duas partes. A primeira, que a gente deve fazer na primeira parte da oficina, é ajudar todo mundo a reconhecer qual é o modelo predominante de avaliação hoje no ensino superior no Brasil e na própria Universidade de São Paulo. Vocês vão nos ajudar, inclusive, nessa definição. E também explorar um pouco qual é o significado que fica para os estudantes a partir desse modelo predominante de avaliação que a gente escolhe. E principalmente entender que barreiras isso cria no processo de aprendizagem e para o desenvolvimento pessoal desse estudante e a atuação profissional dele, considerando que em breve se graduarão e vão para o mercado de trabalho. Então, essa é a primeira parte dos nossos objetivos e a gente imagina que vai cumprir isso um pouco antes da metade da oficina. Depois, a gente quer aprofundar essa discussão, apresentar conceitos essenciais e estruturantes para a avaliação do estudante, e nós dois temos experiência, vivemos a educação dos estudantes da área de profissões da saúde. Mas a gente acredita que muito do que a gente vai falar se encaixa perfeitamente para todas as áreas de conhecimento. E vocês também vão ajudar a gente a descobrir se valeu a pena, se foi isso mesmo que a gente estava imaginando até o final da oficina. Introduzir um conceito que se chama sistemas de avaliação e avaliação programática, que está dentro desse contexto da área da saúde, mas que mais uma vez a gente imagina que pode ser extrapolado. E também compartilhar a experiência atual em andamento da Faculdade de Medicina de Ribeirão em qualificar o processo de avaliação do estudante. Está havendo uma grande mudança. O professor Valdes vai contar um pouco o que está acontecendo e por que a Faculdade de Medicina, o curso de medicina, mudou o seu sistema de avaliação, desde o ano passado. A gente queria comentar com vocês, né? O Valdes apresentou o propósito da tirinha, e aí a gente quer, a gente imagina que todo mundo que se inscreveu está interessado em fazer essa discussão e entender qual é o papel da avaliação, então, em termos de aprendizado, e não só para o estudante esquecer aquilo que aprendeu após as avaliações. Valdes? Vamos lá, então. Falar um pouquinho sobre o poder das avaliações.
São algumas frases que tem na literatura, principalmente literatura da educação na saúde, né? Mas como eu disse, que extrapola, né, para todas as áreas. E essa é muito legal, que ela diz que os estudantes aprendem aquilo que a gente inspeciona mais do que aquilo que a gente espera. Significa que se a gente define como objetivo de aprendizagem e trabalha isso na avaliação, eles vão dar mais atenção. Mais uma. Tem um autor muito famoso, que é o Miller, esse senhor aqui, que é muito conhecido na área da educação médica, da educação da saúde, que ele tinha uma frase também que é muito conhecida, que ele fala, né, que assessment drives learning in many ways. A versão disso em português, a gente tem uma versão para o português, é que a avaliação é o rabo que balança o cachorro, que é essa daqui. E significa que se a gente trabalhar bem a avaliação, a gente pode não só atrair o interesse, mais do que isso, a gente vai ajudar na aprendizagem. Mais um. E de uma forma bem genérica, né, o conceito de avaliação é coletar e analisar dados e informações, utilizando métodos ou instrumentos avaliativos, sobre alguma coisa, que devem estar definidos lá no plano de ensino-aprendizagem, no programa da disciplina, que são os resultados da aprendizagem, os objetivos de aprendizagem. E para que a gente faz isso? Para três grandes propósitos. Para tomar uma decisão, geralmente é aprovar ou reprovar, para poder ajudar a aprender e para poder, a partir dos resultados da avaliação, fazer ajustes no programa. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Em relação à avaliação do estudante, a gente usa em português a mesma palavra. Quando eu falo avaliação, pode ser do estudante ou do aprendiz, ou pode ser do currículo ou do programa educacional. São duas coisas diferentes. E a gente tem em inglês palavras diferentes para essas duas coisas. Avaliação do estudante ou de quem aprende, assessment. E avaliação do programa educacional do currículo, a gente usa a palavra evaluation. Por hoje nós vamos focar na avaliação do estudante. Então, toda vez que eu estiver falando sobre avaliação, eu preciso dizer em português do que eu estou querendo dizer. Então, a avaliação hoje é do estudante. Vamos seguir. Ah, aqui é um conceito básico. Toda vez que você vai elaborar uma disciplina, unidade curricular, um estágio, um curso, primeira coisa quando você vai pensar em avaliação que você tem que fazer é definir qual o propósito da avaliação, porque ela faz parte do programa é, daquela unidade curricular. E esse propósito ele pode ser somativo, geralmente tem associado a uma nota ou uma, uma uma avaliação que tem um número e que vai decidir se o indivíduo vai ser aprovado ou reprovado. Nós também temos um propósito que é a avaliação formativa. Essa está muito voltada para a avaliação que promove a aprendizagem. E quando o estudante faz a avaliação, se a avaliação for bem feita, o resultado, o desempenho dos estudantes informa sobre a qualidade do programa educacional, da disciplina, do curso. Quando eu falo em avaliação somativa e formativa, eu estou falando de assessment. Essa avaliação, o resultado dessa avaliação do desempenho dos estudantes é um pouco da evaluation. Ela diz um pouco sobre o desempenho da própria disciplina ou do próprio currículo. E aí tem um conceito que é bem interessante sobre avaliação, e isso vem mudando, né? Em contraposição à tirinha, que a gente viu lá no começo, que tem muito a ver com a avaliação da aprendizagem, que traz junto de si um julgamento. Então eu posso olhar a plantinha e falar assim, ah, ela é muito pequenininha, pouca flor, C menos para a plantinha. Eu dou uma nota para ela. Em contraposição, esse é aquela ideia da avaliação que eu faço para esquecer, porque ela não é prazerosa muitas vezes para os estudantes. Em contraposição, hoje um conceito que vem ganhando espaço é a avaliação para a aprendizagem, do inglês Assessment for Learning. Eu faço a mesma coisa. Eu identifico que a plantinha está pequenininha, tem pouca flor, não está crescendo direito. E o que eu faço enquanto educador? Eu ajudo a plantinha a crescer, criando condições para isso, através geralmente do feedback. Eu vou dar um pouco de água, eu vou botar esterco, eu vou deixá-la mais no sol, de modo que ela possa crescer e florescer. Qual das duas é importante? As duas são muito importantes. Se eu tiver, por exemplo, selecionando alguém para uma vaga, a avaliação da aprendizagem é muito importante, ela tem uma decisão. Se eu tiver durante um curso de formação,
eu preciso da avaliação formativa, e em algum momento eu preciso fazer uma avaliação para decidir se o indivíduo está pronto ou não para progredir de um ano para outro, ou para receber o diploma. Outro conceito importante, para quem avalia, pensando aí nos fundamentos, é o nível de quem nós estamos avaliando. Isso aqui é um filminho bonitinho, que aqui tem um médico formado, o attending, o do meio seria um residente, ele já é médico, mas ele está se formando especialista, e o da ponta aqui, né, o pequenininho, é um estudante de medicina. Imaginem isso para os cursos de vocês, para as profissões de vocês. Two, three. Feet left. Go ahead, Win. Okay, now Winston goes and you wink. Go ahead, Deke. Oh, shit. 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 Muito bem. Vou dar mais um clique que vai aparecer na imagem. Mais um, por favor. Vai aparecer na imagem. À direita tem uma pessoa aqui que vocês já devem ter ouvido falar dele. Ele é o Michael Phelps. É um dos maiores nadadores da história. Esse é o expert. E o que vocês estão vendo aqui é a curva de aprendizagem proposta por Dreyfus e Dreyfus. Vai do novato, iniciante avançado, proficiente, competente, proficiente e o expert. E o que a gente está vendo aqui são as etapas rumo à competência. Então, quem avalia, geralmente é uma pessoa que tem bastante conhecimento e bastante expertise até naquilo que ensina. Para avaliar, você tem que ajustar a sua avaliação para o nível do aprendiz. Seja ela uma avaliação do ponto de vista de do ponto de vista cognitivo, de habilidades ou de atitudes. Então, na graduação, a gente quer ir rumo à competência. Se a gente fala em competência, nós temos aí os domínios da competência. Isso na área da saúde é muito claro. Eu imagino que deve ser semelhante para as várias áreas, mas pode não ser totalmente adequado. Depois vocês podem comentar, a gente vai ter um espaço. Então, eu sempre pode ir passando os verbos. Conhecimento é a sua aplicação, então eu tenho que ter conhecimento, saber usar. Eu vou desenvolver habilidades profissionais, que no caso da área da saúde envolve habilidades clínicas, laboratoriais. Eu tenho que ter atitudes relacionadas àquela formação. Os verbos, né, são saber e saber como usar o conhecimento, demonstrar e fazer aquilo que é psicomotor, de habilidade, e saber se relacionar, ser uma pessoa que vai estar envolvida num processo de trabalho em formação. Esses três domínios definem a competência, que é um conjunto de habilidades de naturezas diversas, necessárias às ações profissionais. As diretrizes curriculares de todos os cursos, pelo menos os da saúde, trabalham com educação baseada em competência. E, no fundo, a gente está querendo formar o profissional. E eu vou emprestar aqui uma frase que está num dos vídeos do professor Nilson Machado, que a gente usa bastante nos treinamentos docentes aqui na escola. Ele diz que o profissional é aquele ou aquela que tem competência técnica e a coloca à disposição da sociedade. É alguém que tem compromisso com o que faz e com o outro. E ele deixa muito claro: tem um componente técnico, que geralmente a gente faz muito bem em todas as nossas profissões, mas tem um componente humanístico e de compromisso com o outro e com a sociedade, que nem sempre a gente aborda, discute isso e avalia isso junto aos nossos estudantes. Mais um, por favor. Na educação baseada em competências, né, assim, só para usar um modelo que é da área médica, mas que serve para toda a saúde, o miolinho desse modelo, que chama CAMED, ele fala que tem o expertise médico, que envolve conhecer sobre epidemiologia, mecanismo de doença, diagnóstico, tratamento. Todo mundo que pensa no médico, ou pensa num dentista, num enfermeiro, num farmacêutico, sabe o que é o core da profissão. Só que esse modelo nos chama a atenção que, para competência, o indivíduo tem que ter a habilidade de comunicar, de trabalhar em equipe, colaborar, às vezes liderar a equipe, defender o health advocate, é defender o interesse da pessoa que ele cuida, né? Aprender continuamente, que é o scholar, e ter profissionalismo, conhecer e respeitar os valores daquela profissão. Então, todos esses conceitos vão muito além do que aquela avaliação que a gente viu lá no início, da tirinha, que fala que eles estudam para prova, geralmente provas de conhecimento, e depois que eu estudo e passo, eu esqueço. Só que a formação para a profissão, ela envolve o saber, e o saber como, que é a habilidade de usar o conhecimento, o demonstrar, que é demonstrar habilidades não em situações reais, e o fazer, que é demonstrar essas habilidades no cenário real. Isso foi proposto, essa pirâmide de Miller, muito famosa na educação da saúde. E a gente deve avaliar isso. Mais recentemente, o Miller propôs aquela pirâmide em 1990. Em 2016, um conjunto de
pesquisadores da área da educação médica e da saúde propuseram um adendo a essa pirâmide, que é o topinho lá, né? O IS, a identidade profissional. Então, mais do que ter conhecimento e saber usar, mais do que ter habilidade para fazer diagnóstico, exame físico, tratamento, mais do que fazer isso junto ao paciente, eu preciso reconhecer os valores e o comportamento esperado de alguém que deseja ser um enfermeiro, uma enfermeira, um médico, uma médica, um profissional da saúde. A versão que a gente entende dessa pirâmide, que a gente usa, é que esse ser estar relacionar-se não necessariamente está no topo da pirâmide. Tudo que nós fazemos na formação profissional, em todas as áreas, no direito, na engenharia, nas licenciaturas, que envolvem outras pessoas, tem um corpo técnico de conhecimento que está na pirâmide e tem uma questão relacional que está nesse círculo que está em volta de tudo que fazemos. Ensinar isso ao longo da formação, avaliar isso ao longo da formação é muito importante. E a gente faz isso muito pouco, mas muito pouco mesmo. A gente continua nas provas escritas, nas notas, na nota do Júpiter, se for 5,0 ou mais, está aprovado. E os alunos geralmente falam que eles estudam para a prova e depois não se preocupam mais com isso. É o que está nesse slide aqui. A gente foca muito no que é cognitivo. A maioria das nossas avaliações são provas escritas, são provas do domínio cognitivo, mas muitas das profissões que a gente ajuda a formar e a entregar para a sociedade, elas alcançam os outros níveis da pirâmide e esse círculo que é o profissionalismo, as atitudes, a identidade profissional para além daquilo que é técnico. Então, esse é a base que a gente queria trazer. Acho que agora é com você. Uma coisa fundamental, e eu acho que todo professor tem isso em mente quando começa a organizar a sua disciplina, o seu plano de trabalho durante um semestre, uma unidade de ensino, é que a gente deveria estar criando um alinhamento curricular. O alinhamento curricular, ele quer dizer que aquilo que a gente deseja que o estudante vá aprender seja oportunizado numa atividade e a gente então depois vai querer fazer a verificação desse aprendizado. Então, a gente olha para os nossos objetivos, a gente cria situações em que o estudante é exposto ao conteúdo, ao procedimento, à vivência profissional que a gente deseja que ele obtenha, e depois a gente quer entender como é que está esse processo de aquisição dessas habilidades. Então, quando a gente está falando das competências, que o Valdes mostrou os verbos, né? A gente está falando também de conhecimento, prática ou habilidades psicomotoras, algo que vai ser realizado, um procedimento, e as afetivas ou atitudinais, que são aquelas próprias dos comportamentos, valores, tudo aquilo que a gente imagina de um determinado profissional enquanto pessoa atuando na sua profissão. Então, a gente tem diferentes oportunidades, né, para fazer o aprendizado de conhecimento. Pode ser uma aula teórica, teórica dialogada, as psicomotoras podem ser todo tipo de atividade prática, e as afetivo-atitudinais, tudo aquilo que insere o estudante dentro do contexto prático e que dá para ele a oportunidade de vivenciar a profissão. E a depender do que a gente quer que aprenda, a gente então oferece uma determinada condição de aprendizado e depois faz essa verificação. Então, quando a gente está pensando nesse alinhamento curricular, a gente gostaria de criar uma situação onde, de fato, o estudante atinge os objetivos de aprendizado e que isso é passível de ser verificado. E aí começam as perguntas, né? Como fazer essa avaliação? Então, quando a gente está olhando para essa pirâmide, nessa nossa visão em que o ser, o estar, o relacionar-se, o ser profissional engloba todos os aspectos das diferentes habilidades, a gente sabe que a gente vai ter métodos diferentes de avaliação para cada uma desses domínios que compõem as competências. Então, por exemplo, para avaliar o saber, eu posso usar uma questão de múltipla escolha, uma prova escrita,
O saber como, posso dar um caso clínico, posso dar uma situação, problema, pedir para o estudante demonstrar a aplicação do conhecimento. Se é algo que se realiza do fazer técnico, a gente pode simular, a gente pode criar uma situação real e observar o estudante em ação, e ainda a gente pode criar de fato a situação do cenário profissional, do contexto profissional para o estudante estar em ação como profissional, como é o caso dos nossos estágios. E aí, nesse ambiente também a gente está observando o estudante ser. Então, para cada uma dessas coisas, a gente tem provas diferentes. Tem prova prática, tem caso clínico, tem aula teórica, prova teórica, tem avaliações de observação da prática clínica ou da prática do fazer daquele profissional. Então, o ideal é que a gente crie esse alinhamento, que a gente tenha oportunidade de observar o estudante das nas diferentes competências que estão sendo, desenvolvidas. E aqui é meio como imaginar que a gente não consegue pregar um prego bem com uma chave de fenda. Então, para cada uma dessas competências, para cada uma dessas habilidades, a gente deveria estar usando instrumentos diferentes de avaliação. O que retorna aquele conceito de que o que é mais importante não é exatamente qual o instrumento vai ser escolhido, mas a oportunidade de escolher instrumentos que refletem cada um desses aprendizados. Então, para saber questões de verdadeiro ou falso, múltipla escolha, para saber como mais a questão do raciocínio, então, não só as múltiplas escolhas, mas as múltiplas escolhas agora com enunciados mais elaborados, que remetem à aplicação do conhecimento. Quando a gente está falando de demonstrar provas práticas, observação de casos sendo atendidos no caso do fazer, já dentro do contexto profissional, e aqui avaliações do tipo 360, portfólio, avaliação global, no qual o estudante é observado sobre o ponto de vista de como ele interage nesse ambiente. E aqui a gente gostaria de fazer uma interação com vocês no Mentimeter, vamos ver se ela vai funcionar, tá? O pessoal está votando. A solicitação é que vocês imaginem com que frequência vocês fazem esses diferentes tipos de avaliação. Lembrando que não tem certo e errado. É possível, por exemplo, que você esteja ministrando disciplinas no ciclo básico, em que há uma carga de conhecimento grande para ser introduzida ao estudante, e que por isso também você concentra suas atividades em domínio cognitivo. A gente gostaria de conhecer aí o cenário de todo mundo que está participando. Temos 35 participações, Valdes. Tá ótimo. Para a gente dar uma comentada aqui geral, né? Que vocês estão vendo, a maior parte aqui das pessoas faz com bastante frequência avaliações do domínio cognitivo, faz provas que dão uma nota para o estudante, mas estou surpresa, viu, Valdes? Tem um pessoal aqui fazendo avaliações formativas. É, bastante. E também tem gente fazendo feedback estruturado para o estudante. Isso é muito bom. Muito bem. Então, só caminhando agora, dentro desses conceitos centrais, várias pessoas contribuíram com a sua percepção do que é avaliação, né? E da importância da avaliação. Eu queria trazer para vocês esse conceito de sistema de avaliação. Como a gente percebeu, né, nem todos os métodos são adequados para tudo que a gente precisa avaliar em relação aos domínios de uma competência, das habilidades de uma competência para qualquer profissão. Então, essa imagem mostra como se eu não avaliasse nada. O estudante chegasse e seguisse sem ser avaliado. Eu posso fazer avaliações, e o que a gente mais faz são avaliações do tipo de conhecimento, provas escritas, de diversas naturezas, né? E eu posso ter uma luz num determinado foco daqueles domínios, dimensões da competência, que é
geralmente o conhecimento, como a gente viu no nosso radar, que foi o mais apontado por vocês, né? Você bota uma luz, mais uma, por favor, e a ideia do sistema de avaliação é quando eu tenho diferentes métodos com diferentes características, fortalezas e diferentes fragilidades, eu combino os métodos para que um supra, né, a fragilidade do outro. Então, se eu tenho que avaliar o conhecimento, as habilidades e as atitudes, eu uso diferentes métodos. Por exemplo, para o conhecimento, um teste de múltipla escolha, questões abertas. Esse OSCE aqui, uma sigla para quem não conhece, é de uma avaliação de habilidades práticas, profissionais, simulada. Eu simulo a situação, os estudantes fazem e o professor observa e dá a devolutiva. Também posso fazer isso no cenário de prática, lá quando ele estiver atendendo o paciente. Essa outra sigla aqui, Mini-CX, com feedback. E essa dá muito a noção, essas duas, do fazer e um pouco das habilidades de ser. Agora, a avaliação 360, que é aquela avaliação com múltiplas fontes, sobre a atitude do indivíduo lá no cenário dele de aprendizagem. Então, geralmente, os colegas, ele mesmo, o professor, os preceptores, dão devolutiva. E aí, se eu consigo combinar métodos, aí sim, mais uma, eu avalio a competência, colocando luz nos diferentes domínios. Bom, então, na verdade, a gente está falando dessa ideia de sistemas que, na área da saúde, foi proposto por esse professor, que é um professor que mora na região da Filadélfia, e a ideia dos sistemas foi combinar diferentes métodos e suprindo as fragilidades um do outro. Na mesma época, um grupo lá de Maastricht, com esses dois professores, o Kes van der Vleuten e o Lambert Schmidt, eles propuseram um outro conceito que é muito semelhante, que chama avaliação programática. Nós depois vamos disponibilizar os textos do professor Troncon, que está publicado na revista Grade Mais, da USP, sobre esse conceito, que é uma expansão do conceito de avaliação. É uma avaliação que não está só na disciplina, mas que expande nas diferentes domínios da competência e que ela é mais do curso do que da própria disciplina. Eu vou falar rapidamente quais são os conceitos que estão por trás disso e que têm norteado a nossa discussão aqui na Faculdade de Medicina da revisão do currículo, criando um eixo de avaliação programática. Então, o que que essa teoria ou esse referencial diz? Que qualquer método de avaliação isolado tem limitações. E ela não passa se for analisada sobre critério de qualidade. Por exemplo, eu não posso usar teste de múltipla escolha para avaliar a habilidade do cara fazer um procedimento laboratorial, que tem que ter habilidade psicomotora. Não é o melhor método. Eu preciso observar ele fazendo e dar uma devolutiva. E a proposta seria melhorar a avaliação, não só dentro da disciplina, mas no programa educacional do curso inteiro. Esse programa, né, teria métodos de avaliação intencionalmente escolhidos, e essa combinação de métodos que eu mostrei na imagem, ela vai ser maior do que a soma das partes. E aí, é, nenhum método, né, de avaliação precisa ser perfeito, porque eu escolho aqueles que têm mais adequação para cada um dos domínios da competência, montando um programa de avaliação do curso. Além disso, né, isso aumenta a credibilidade das decisões. Isso vai dar um pouco de trabalho no início, mas quando ele estiver organizado, e você precisa ter um comitê de avaliação no seu curso, para poder combinar esses diferentes métodos e isso ser feito progressivamente ao longo da formação do aluno. Isso permite que a gente use métodos que estão aqui antigos, eu vou colocar entre aspas, né? Que você fala, coisas antigas. Tem coisas antigas que funcionam muito bem. Então, tudo que funciona bem tem espaço. E tem algumas novas estratégias de avaliação, principalmente de profissionalismo, de habilidades psicomotoras e profissionais, que a gente pode combinar os antigos e os novos, garantindo avaliação formativa e avaliação somativa, tá certo? E aí isso é o programa como um todo. E essa combinação deve ser a melhor possível. E isso, cada curso, cada contexto vai tentar fazer essa combinação dentro dos recursos que tem, promovendo essa melhoria. De modo que eu tenho uma combinação de métodos que não estão só dentro de uma única disciplina. Isso não é possível cada professor fazer isso na sua disciplina. Mas é possível um comitê de avaliação, com a ajuda dos professores, combinar diferentes métodos e a cada ciclo do curso, né, os primeiros 2 anos, depois os próximos 2, você ter avaliações que são institucionais do curso, do comitê de avaliação vinculado à COC, que possa fazer uma avaliação mais abrangente e que conclua sobre a competência. Que a competência aqui
E aí você pode ir passando, não sei se vocês já ouviram essa metáfora, também é do pessoal lá de Maastricht, e que eu gosto de usar bastante. Veja, é como se fosse imagem. A avaliação pode ser entendida como a formação de uma imagem e seus pixels. Lá na esquerda, um quadrado cinza. Depois você vai combinando mais pixels. Essa é uma imagem bem mais definida, que vocês estão vendo agora no meio da tela, do que a primeira. Essa é a realidade. Seria a competência profissional. E se essa é a realidade, a competência para a prática profissional, eu preciso organizar um sistema de avaliação que não esteja tão distante. À esquerda, se eu faço só avaliação cognitiva, eu estou naquele quadrado cinza ali. Eu não tenho informação nenhuma sobre habilidade de comunicação, sobre habilidade de prática de procedimentos, por exemplo, se a profissão precisar, de atitudes. E pode ser que o indivíduo tenha uma nota que o aprove, mas ele não está competente para a prática profissional. E essa é uma responsabilidade intransferível dos professores e da escola. E a gente precisa qualificar a avaliação por conta disso. Vai lá. E acho que todo mundo entendeu que até agora nós conseguimos mostrar, né, qual é o cenário atual, um cenário no qual a gente tem concentrado as nossas avaliações em avaliações que dão nota e que são de domínio cognitivo, e que o ideal é que a gente pudesse somar um maior número de informações ou de evidências do aprendizado desse estudante em diferentes competências, e que um único modelo de avaliação ele não dá conta de representar exatamente o que o estudante está adquirindo de conhecimento ao longo do percurso no currículo. Só para seguir, então, o que que a gente está querendo provocar hoje nessa oficina? Que vocês tenham a oportunidade de repensar dentro das suas unidades de ensino, dentro das oportunidades de gestão dos cursos, dentro da sua coordenação de disciplina, ou seja, dentro da onde, das nossas diferentes esferas de influência, que a gente consiga entender que há uma situação atual de avaliação do estudante focada naquilo que foi adquirido de aprendizado, no qual o modelo é predominantemente somativo, com foco na parte cognitiva ou de conceitos e uso aplicado desses conceitos. Ela está descentralizada, cada professor ou cada grupo de professor está avaliando a sua unidade de ensino, a sua disciplina. Ela é feita de maneira pontual, ainda que a gente consiga, a depender da carga horária, fazer uma parcial e uma final uma avaliação parcial e uma avaliação final da disciplina, mas ainda assim é pontual. E ela não é utilizada, ou esses dados, eles têm pouca informação para fazer uma avaliação mais completa do currículo, ou seja, de todo o percurso de formação do estudante, justamente por ser mais pontual e centralizado em cada uma das unidades. E a provocação é que a gente conseguisse, a partir daqui, pensar cada vez mais em um equilíbrio entre as diferentes avaliações, uma vez que cada uma traz informação diferente, fazer uma migração, né, para uma avaliação do estudante que fomenta o aprendizado e, portanto, equilibrar mais as avaliações somativas e formativas, tornar essas avaliações mais abrangentes, saindo de um foco exclusivo ou muito concentrado nas avaliações de conhecimento, mas também tendo mais informação a respeito da aquisição de habilidades, atitudes e competências de fato, que ela fosse gerenciada, administrada, pensada de uma maneira mais institucional, mais integrada. E, portanto, todo mundo pode tentar mudanças dentro das suas unidades, mas a nossa influência na gestão também precisa ser pensada, exercida, que ela também deixasse de ter esse caráter exclusivamente pontual, mas também tivesse uma oportunidade de a gente acompanhar o estudante de uma maneira mais longitudinal e que, para além do fomento ao aprendizado, e lógico, ter incluída as questões de julgamento, decidir quando é que o estudante está pronto ou não para progredir,
no conjunto, essas avaliações nos ajudassem a refletir sobre a efetividade desse currículo, que qualidade que ele tem. Então, essa é a nossa provocação para todos que estão participando da oficina, que a gente possa, então, olhar para essas diferentes oportunidades de acompanhar o aprendizado do estudante, né? Vendo que todo momento avaliativo tem um valor e não precisa necessariamente ser exprimido por uma nota, ou seja, não só a nota é importante, que a gente pudesse ter momentos de avaliação definidos e registrados. Então, não precisa ter nota, mas precisa ter registro para a gente poder fazer esse acompanhamento mais longitudinal. E que a gente não fizesse avaliações o tempo todo, para que houvesse espaço para erro e aprendizado. Então, que houvesse um espaço onde o estudante não está recebendo uma nota, está só tendo a oportunidade de experimentar, aprender, voltar, fazer, refazer e tirar dúvidas. E aí fica muito claro que o feedback vai ser algo muito importante nessa mudança de paradigma de avaliação de aprendizado para a avaliação que fomenta o aprendizado. E a gente quando a gente faz oficina, a gente tem um pedaço grande só para feedback. A ideia não é esgotar esse assunto, é só deixar aqui coisas que a gente acredita que é fundamental de serem lembradas quando o assunto é a devolutiva para o estudante para fomento de aprendizado. Lembrar que ele deve ajudar o desempenho, deve ajudar o estudante para melhorar esse desempenho. Então, a escolha de formas de fazer, se vai ser individual, se vai ser coletivo, o cuidado com a assertividade, fazer coisas que não vão deixar o estudante para baixo, né, mas vão sim ajudá-lo a pensar formas de melhorar o desempenho, identificar e reforçar tudo aquilo que foi bem feito, os pontos fortes desse estudante, porque por mais que a gente dedique tempo a melhorar aquilo que é fraco na gente, valorizar os nossos pontos fortes sempre nos ajuda a ter um ponto firme para poder alavancar aquilo que não é tão da nossa inclinação, identificar deficiências e sugerir meios para melhorar. Então, o papel fundamental do professor como um tutor na identificação daquilo que o estudante precisa dedicar mais tempo. Esses são pontos muito importantes do feedback. E por último, uma coisa que a gente tem que se organizar, se programar, que é a questão de ter uma oportunidade de dar o feedback a tempo do estudante modificar e ainda ter a sua tutoria. Então, os feedbacks, quando eles são feitos exclusivamente ao final de uma unidade de ensino, ou depois que o estudante já não tem mais tempo para usar aquilo que você deu para ele de devolutiva, ele acaba perdendo sentido. Então, feedbacks efetivos, eles são programados para acontecerem dentro de um espaço de tempo no qual o estudante, após receber a informação do que é ponto forte, a informação daquilo que ele precisa melhorar e o direcionamento, ele tenha de fato tempo para colocar aquilo em prática e você poder mais uma vez reforçar, avaliar se foi efetivo o esforço do estudante em conseguir melhorar naquele ponto de melhoria apontado. Portanto, a gente está nessa oficina reconhecendo esforços, afinal de contas, vocês estão aqui para conversar desse assunto, então vocês se interessam, mas a gente sabe também que há ainda amadorismo no processo de avaliação do estudante. A gente precisa ter um aprendizado sobre o que é a avaliação do estudante, precisa estar letrado nessas diferentes formas de avaliar. Portanto, o apoio de gestão de educação de todo o corpo docente é muito importante. A gente está vivendo esse momento, né, em que a Pró-Reitoria organizou essa semana pedagógica, estamos abrindo a semana pedagógica hoje na segunda-feira. A nossa oficina era uma das primeiras aí da manhã. Então, reconhecer a importância que tem a gestão acadêmica, desenvolver
as habilidades docentes. Na nossa unidade, a gente tem o Centro de Desenvolvimento Docente, que estrutura oportunidades para que os professores recebam esse letramento em avaliação. A gente recente fez um levantamento das nossas oficinas e percebeu que há alguns anos a maior parte das nossas oficinas são oficinas relacionadas à avaliação do estudante. Então, a gente vem investindo nesse letramento dos nossos professores. A questão do feedback, de dar a oportunidade do estudante refazer o percurso, melhorar naquilo que ele foi é, fraco numa primeira avaliação, tem a ver com esse envolvimento do processo, do estudante no processo avaliativo, que é muito importante para desenvolver nele habilidades de conseguir localizar, identificar quais são os seus próprios pontos de aprimoramento. Então, isso vai criando no estudante um aprendizado que depois vai facilitar para ele continuar estudando, mesmo após a faculdade. E ainda, um conceito muito chave nisso tudo que a gente está conversando é a questão da cultura de excelência na prática da avaliação. Professores que, que têm conhecimento, reconhecem o potencial de cada uma dos processos avaliativos, entendem a importância de um sistema de avaliação como uma forma de compor uma imagem melhor, mais fidedigna do processo de aquisição de habilidades e competências dos nossos estudantes. Valdes, vamos falar um pouco a respeito da experiência da FMRP nessa composição de um sistema de avaliação? Em 2 slides, pode passar. Só para todos, assim, se situarem, a gente está mudando o currículo da medicina. Há 4 anos e meio a gente começou essa discussão, ainda na pandemia, e há 2 anos a gente começou a mudança. Nós estamos começando agora o terceiro ano do novo currículo do curso de medicina. E ele tem blocos horizontais e eixos. Pode passar, Maria. Então, o curso está dividido em Fundamentos da Medicina, que é o que antigamente era Ciências Básicas, 3 anos, e Fundamentos da Prática Profissional, mais 3 anos. Nos fundamentos da medicina estão as ciências básicas e eles começam a aprender habilidades clínicas e relacionais. No quarto, quinto e sexto ano, a gente chama no curso de medicina é o internato, e ele começa a trabalhar sob supervisão e aprender na prática em situações de cuidado, de atenção real. A área da saúde é toda assim, é o equivalente dos estágios nos vários outros cursos. Também temos um bloco que chama Medicina Translacional, pode passar mais um, que ele vai acontecer lá no quarto, quinto e sexto ano, que é a gente trazer conceitos da ciência básica e entender como eles mudam a prática, né? Que a gente faz em medicina está ancorado em conceitos de ciências básicas, os fundamentos. Então, a gente tentar valorizar isso nos anos de aplicação. E eixos, pode seguir, vai colocando um atrás do outro. É humanismo, saúde e sociedade, avaliação programática, pensamento científico e o último, que é o eixo de desenvolvimento pessoal e profissional. Pode passar mais um. E desses eixos, pode passar mais um, Ana Maria, por favor. As duas inovações é o eixo de avaliação programática, que foi tudo isso que nós falamos, e um eixo que está voltado ao desenvolvimento do aluno como pessoa e como futuro profissional, que envolve um portfólio eletrônico e mentorias. Acho que pode parar a apresentação. Desejamos aí uma boa semana, um bom período de aprendizado nas múltiplas ofertas que a Pró-Reitoria de Graduação e Pós-Graduação e o PDPD tem oferecido para todos nós e todas nós. Um abraço, gente. Obrigado, Ana Maria, também pela parceria, por tudo. Um abraço, boa semana. Encerrando.